Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre racismo no futebol. Manifestações ouvidas pelo goleiro Aranha em jogo recentemente ocorrido em Porto Alegre contra o Grêmio pela partida válida pelas oitavas de finais da Copa do Brasil reacenderam a polêmica sobre o racismo no futebol. No programa de hoje nós vamos abordar o tema sob uma ótica diferente, sobre a visão dos protagonistas, daqueles que dirigem o nosso futebol e aqueles que estão em campo, os artistas e que fazem espetáculos para todos nós. Para tanto, contamos hoje com a presença de Everton Giovanella, vice-presidente do Clube Esportivo Lajadense, ex-atleta de futebol, jogou inclusive em times do exterior, e Serginho Almeida, conhecido por todos nós como Serginho, ex-atleta. Boa noite, senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos. O tema realmente é polêmico, vocês, eu sei, nós conhecemos um pouco da trajetória, tem uma rica vida no futebol. Serginho aqui nos abrilhantou em vários jogos que eu tive, inclusive, a oportunidade de ver. E o Everton, que eu, inclusive, acompanhei o teu início aqui no Lajadense, aquele belo campeonato. Que ano foi? 91. 91, belo. É graças àquele campeonato que você teve um grande sucesso e foi contratado por um time de Porto Alegre e depois foi para a Europa. Isso nós vamos ver em seguida. Everton, você hoje é vice-presidente do Clube Esportivo Lajadense, é isso? Isso mesmo. O presidente é o Mário Dutra, né? Isso aí. Vocês, como dirigente do Clube Esportivo, têm, em relação ao racismo no futebol, vocês têm alguma conduta? Se houver um caso, como vocês tratam o tema? Olha, é um tema muito complexo, né? Um tema muito hoje difundido, né? Principalmente nos meios de comunicação, né? Tema delicado, né? Principalmente, eu acredito que seja um tema muito delicado, né? Acho que todos nós temos que ter pensado nisso, como vamos reagir se acontecer, né? Graças a Deus aqui em Lajeado nunca aconteceu, não tenho assim ciência de que haja algum caso ou tenha existido algum caso grave, né? Sempre existem as situações pontuais, mas nada grave que a gente tenha que atuar, né? Nunca tivemos que atuar nesse sentido, mas é importante. Acho que é muito válido esse programa aqui de vocês, porque também vai nos dar uma base para podermos aqui interagindo saber como atuar numa situação dessa, né? Recentemente falasse, né? O Grêmio teve essa situação e aconteceu o que aconteceu, né? O clube acabou pagando por uma atitude intempestiva de torcedores, né? E acabou pagando caro, né? Pagando com uma desclassificação no campeonato que para o clube era muito importante, né? Então acho que é importante a gente estar preparado sempre que houver esse tipo de situação. É sempre importante a gente estar preparado e é bom que se fale sobre isso, porque eu acho que é um assunto que tem que ser bem difundido e que tem que ser bem aclarado, né? Everton, a tendência agora é de punir os clubes. Mais adiante a gente vai ver uns casos que ocorreram sobre racismo no futebol brasileiro e mundial, e a tendência hoje é punir o clube. Você acha correto punir o clube? Não. Ao invés de quem o manifestante? Não, eu acho profundamente lamentável isso. Quer dizer, então nós vamos ter que começar a jogar com portões fechados, né? Como é que nós vamos controlar, por mais que se tenha medidas, como é que um clube controla, no caso do Grêmio, digamos, né, ou do Internacional, ou de clubes grandes, não vamos nem falar do Lajadense, mas como é que nós controlamos 20, 30, 40 mil pessoas? Como se faz isso? Como controlar a boca de uma pessoa? É que é impossível. E aí o clube acaba pagando tudo, né? Multa, desclassificação,
O próprio clube ser taxado como um clube racista, quer dizer, eu acho simplesmente fora do contexto, né, o clube pagar, né, com a punição. Mas está visto em lei, acho que está previsto isso, que o clube seria o responsável, é o responsável, né? Mas eu acredito que se poderia rever isso, porque acho que quem teve a atitude é o responsável pelos seus atos, né? E deveria pagar o preço, e não todo um clube com todo um projeto, toda uma planificação, e acaba por uma atitude individual ou de 2 ou 3 pessoas, acaba toda uma estrutura pagando e tendo sérios problemas a nível econômico, uma perda econômica enorme, né? Um desgaste de atletas, de comissão técnica, de presidência, de diretoria, né? Que se teve, e um prejuízo muito grande. Então, eu se tivesse condições, se tivesse a cabeça dessas situações, eu jamais puniria o clube. Me diz uma coisa, Everton, o Lajadense tem algum mecanismo, câmeras ou algo instalado que possa identificar possíveis manifestantes em atitude racista? Olha, há bem pouco tempo aí o nosso presidente Mário Dutra comentou que está se preparando isso, né? Ele tem uns parceiros aí e a previsão é de se instalar esse tipo de câmeras aí para ter isso muito bem controlado, inclusive na chegada do estádio, dentro do próprio estádio. Se está prevendo fazer esse controle. Lógico que o Lajadense é um clube pequeno, nós temos que ir fazendo as coisas aos poucos, né? E dentro das condições financeiras também, mas a previsão, o presidente tem isso na previsão e vai ser feita vai ser colocado esse tipo de câmeras para esse tipo de controle e para outros controles que a gente precisa também fazer, né? Até nos próprios jogos e fora deles, para a gente ter ali um controle e uma segurança maior para todo mundo, né? Everton, a impressão que a gente tem é de que punir o clube faz com que o clube comece a tomar medidas preventivas contra esse tipo de atitude. Por quê? Porque nós vimos uma situação onde que um torcedor fez uma ofensa e os torcedores em volta indicaram. Uhum. Foi esse. Inclusive, teve uma cena num jogo que prenderam o cidadão e é tirado do estádio. Com isso, a tendência é minorar a pena contra o clube. Nesse sentido de punir o clube com penas severas, não é uma forma de conscientizar o torcedor para se autopoliciar e policiar os torcedores em torno para que não tomem atitudes ou manifestações racistas? Não, nesse sentido, sim. Só que eu acho que a punição, quando se trata de uma punição a nível esportivo, eu acho que afeta muito, né? Eu acho que as punições, com certeza, têm que existir, né? Como eu disse antes, eu não puniria o clube, principalmente falando a nível esportivo, a nível... Porque eu acho que o que está ali dentro do campo tem que ser resolvido dentro do campo. É uma situação que não pode estar interligada a um ato desse tipo. Acho que punições econômicas deviam existir, fortes, né? Mas, realmente, pensando por esse lado que tu colocaste agora, por isso que é bom, por isso que eu disse que esse programa é bom, pensando por esse lado, com certeza, vai fazer com que essas pessoas se conscientizem também, tanto que na Europa, onde eu participei, onde eu joguei, acontecia muito disso e realmente qualquer atitude de um torcedor intempestiva, não só a nível de racismo, mas de qualquer outro tipo de atitude, as outras pessoas que estavam perto indicavam quem era, agarravam, seguravam para a segurança vir e tirar do estádio. E isso faz com que as coisas comecem a entrar num cenário bom, né? A tendência é diminuir, a tendência é se conseguir erradicar com isso, né? Realmente, pensando por esse lado, a questão punição sempre vai fazer com que as pessoas
interiormente acabem por pensar antes de tomar atitude, né? Porque nós temos um exemplo, se não me engano, em 1985, na Inglaterra, num jogo de futebol, onde que houveram mais de 30 mortes. Naquele momento, a Inglaterra repensou o futebol. É verdade. Impuseram penas severas, inclusive por parte da UEFA, né, em relação aos times ingleses, todos foram punidos. E hoje, quando a gente assiste partidas do campeonato inglês, a gente vê que sequer cerca divisória, você deve ter jogado lá, né? Que é fruto de quê? De uma penalização dos clubes. Talvez é nesse sentido que penalizar o clube vai fazer com que os clubes tomem medidas também severas de punição aos seus torcedores, porque não são todos, é uma pequena minoria que toma essas atitudes. Como foi o caso do Grêmio agora, em que a imprensa flagrou a menina e depois entregou mais 11 torcedores. Inclusive 2 ou 3 acho que eram associados e foram expulsos, né? E a justiça também impondo penas aos que são flagrados. Por isso que eu te questionei se o Lajadense tinha já alguma medida aí com a tecnologia que existe para já se precaver para não sofrer uma pena mais severa. Porque a tendência é essa. A tendência que a minha leitura é punir o clube. Já está visto, né? Depois da situação do Grêmio, todo mundo pode estar certo de que a punição vai ser severa. Né? Pois bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e depois nós vamos saber um pouco da vida do Serginho e também um pouco da tua vida como atleta. Nós vamos a um rápido intervalo e Entre Linhas retorna em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, segundo bloco, falando sobre o tema racismo no futebol. Contamos com a presença de Everton Giovanella, vice-presidente do Clube Esportivo Lajadense, ex-atleta, e Serginho Almeida, ex-atleta, também de futebol, que jogou no Lajadense. Bom, Serginho, vamos falar um pouquinho da tua vida como atleta, enfim. Você começou a jogar com que idade? Comecei a jogar com 17 anos, no Matsubara do Paraná. Matsubara? Você é natural de onde? Sou natural do Mato Grosso. Mato Grosso? E acabou indo iniciar a tua... Daí houve uma vinda para os familiares ali no Paraná, em Medianeira. Dali acabei jogando um ano no Matsubara e acabei conhecendo e vindo pro Juventude. Do Matsubara direto pro Juventude? Isso, aí eu fiquei 7 anos e mais os clubes do interior aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, joguei na Chapecoense e alguns outros lugares. Só para retomar aqui, com 17 anos você já iniciou como profissional ou em categorias inferiores? Categorias inferiores, 1 ano lá e depois mais 1 ano e meio no Juventude, depois já fui profissional. Eu subi profissional 1 ano e meio antes do tempo daí. 1 ano e meio. Com que idade você começou profissional? Comecei com profissional aos quase 19. Eu sei, a gente conversava um pouquinho antes do programa, que você foi um dos que compôs o Juventude na Copa do Brasil, que foram campeões, é isso? Isso. Então você foi protagonista daquele espetáculo. Eu acompanhei, nós acompanhamos, acho que, não sei se o Everton estava no Brasil na época, acompanhamos. E você jogou daí a Libertadores em seguida? Sim, logo depois nós devido ao título, né, nos dava direito, jogamos a Libertadores e também marcou ali porque a partir dali entrou o Juventude no descenso, né? No descenso pela perda do grande patrocinador e que era a Parmalat. Começou a entrar no descenso. Você estava lá quando o Cafu passou? Estava, 95. Mas ele, na verdade, foi só para justificar aquela ida pro... Aí foi só uma quebra de vínculo de contrato lá, que ele não poderia voltar para a equipe de São Paulo. Aí, como ele foi vendido para o Parma, ele voltou para um time do Rio Grande do Sul e quebrou o vínculo e acabou voltando para outra equipe de São Paulo. O patrocínio da Parmalat é que realmente alçou o Juventude para a primeira divisão, campeão, é isso? Isso. E é que, na verdade, isso ocorria lá atrás e ocorre hoje, né? Na verdade, o futebol sem
sem valores, sem dinheiro, sem grandes patrocinadores, sem a comunidade ajudar, não tem como você fazer um futebol ou um esporte de qualidade, né? Você tem que escolher o que você quer para a tua cidade. Se você ajuda, o esporte vai levar o nome da cidade e também vai galgar um lugar mais alto. Se não tem a ação financeira, ficar refém de 2 ou 3 somente, quando esses 2 ou 3 somente parar, o futebol ou qualquer outro esporte vai parar também, né? E você perde, infelizmente, eu fico triste com isso, toda a cidade acaba perdendo porque perdeu um outro lugar para se divertir, para ver um esporte, para que gosta, por causa do fins lucrativo ou financeiro que acaba não tendo. Os recursos para manter, não é fácil manter um time de futebol. O Everton que deve saber isso. Eu ia falar isso, o Everton que deve saber aqui que dirige o Lajadense junto com a comissão deles. Né? Daí de juventude você jogou em outros times gaúchos aqui? Aí eu joguei bastante, né? Foi 14 clubes. 2, 3 aí, Brasil de Pelotas, você me falou? Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, São José do Porto Alegre, o próprio Lajadense, né? Joguei 3 anos no Lajadense. Tive uma passagem curta pelo Peru também. Santa Catarina, só a Chapecoense eu joguei 2 vezes, o Atlético Chapecó também. Então, como nos dava o direito de jogar até 3 equipes por ano, né? E o interessante é que eu fiz 1 ano de contrato cada clube que eu passei, então... Por isso que eu fiquei 20 anos jogando bola. Você jogou 20 anos? Joguei você parou com há quanto tempo? Eu parei a fechar 2 anos agora, 1 ano e meio. Com que idade você parou? 36 anos. Deixa eu só fazer meados de alguns dias. Deixa eu fazer a mesma pergunta para o Everton. Com que idade você parou, Everton? 38. 38? Puxa, eu me lembro que você estava ainda na ponta dos cascos, né? Não, ainda dava para queimar uma lenha ainda, mas... Com 38 anos, você voltou do... Você estava no Celta? Estava no Celta de Vigo. Com 38. Puxa, porque você era, me lembro, teu pulmãozão lá. Esse aqui também, o Serginho Nossat. Serginho, então você terminou a carreira aqui em Lajeado, né? Isso. A gente vê aqui na cidade que vários atletas que encerram a carreira aqui em Lajeado permanecem em Lajeado. Há uma razão para isso? Você está com a família hoje aqui? Isso, eu acabei residindo aqui. Eu fiquei na cidade a convite mesmo de continuar trabalhando no clube. Ali estou, né? Sou auxiliar técnico hoje, trabalho na categoria de base também. E o Vale, por que o Vale? Eu morava em Caxias, né? Fui trazido até pelo Everton. Foi o Everton que me trouxe para Lajeado. Estava morando em Caxias, residindo ali, mas o Vale ele me proporcionou uma melhor condições de trabalho também pós-futebol e também um modo melhor de viver para meus filhos, né? Para minha casa. E você tem que valorizar isso, tem que valorizar a família. Né? Caxias ficou grande demais para mim. E Lajeado comportava naquilo que eu almejava para a família. Opa, que bom saber disso. Aliás, até no meio jurídico tem juízes, promotores que se estabelecem aqui com as famílias. A nossa cidade tem um padrão de vida muito interessante, comparando aí, vocês principalmente tiveram essa experiência, você, de várias cidades jogando futebol e o fato de decidir por Lajeado é muito interessante e bom para nós. Bem, Serginho, agora você como protagonista, como atleta em campo, nos estádios, alguma vez você sofreu alguma atitude racista? Olha, atitudes racistas eu acho que não. Essa palavra para mim ela não existe, ou eu não presenciei no Brasil. Existe a diferença entre racismo e preconceito. Ok. Né? Eu acredito que o Brasil ele se acomoda mais no preconceito, não no racismo. Racismo é muito forte. Racismo, se você pega algum DVD aí, você vai ver alguns filmes, lista de Schindler, isso, aquilo é racismo. O racismo, ele anda contramão ao humanismo. O preconceito, não. O preconceito, muitas vezes, é herdado, né? Vem de avô para pai, de pai para filho. E o ser humano, eu acredito que ele é muito movido ao momento. Muitas vezes as pessoas vão para o estádio para jogar para fora a sua lamúria, a sua tristeza do dia a dia. E um ato impensável, como o Everton falou, acaba colocando para fora aquilo que não queria. E colocar para fora aquilo que você não quer traz consequências drásticas, né? Mas não, ouvi algumas coisas, mas muito pouco. Eu sempre fui muito concentrado naquilo que eu fiz. Eu entrava em campo, eu ia para defender uma agremiação. Então eu sabia também que quem está em campo ele é mais visado.
É óbvio que alguns vão falar aquilo que tem no seu coração, né? Como tem um ditado, a boca fala, o coração tá cheio, né? E alguns estão com o coração cheio de porcaria. Acaba colocando para fora, porque o maior divã do mundo, eu sempre digo, que é o campo de futebol, né? O cara senta na arquibancada lá e coloca para fora tudo o que quer. Pagou, tem que colocar para fora. Agora, como o atleta vai receber? Ele também pode estar no dia mal. Então, quando ele está no dia mal, ele vai acabar ouvindo coisas de fora que não era para ouvir. Tem que estar ligado no jogo. Quantas vezes eu cheguei em casa e a minha esposa me perguntou: ô, tu viu aquele rapaz que foi substituído? Eu falei: foi substituído? Ela falou: tu não estava jogando? Eu falei: eu estava jogando, mas eu nem vi o cara ser substituído. Por quê? Porque eu estava ligado naquilo que eu estava fazendo. É mesmo? Então, não... Isso acontece. Eu pouco ouvia o que acontecia fora campo. Né? Pouco ouvia, e eu agradeço a Deus por isso. Porque com certeza alguma coisa saiu da boca do torcedor. E eu não... Nos 90 minutos, bem de verdade, eu nunca valorizei isso. Me indignava ou me indignaria se houvesse isso no extra, fora campo. Aí eu poderia também tomar algumas medidas, né, tanto pessoal como também na questão jurídica, mas nunca houve. Veja que interessante, estamos conversando com 2 ex-atletas de futebol profissional e, surpreendentemente, eu ouvi do Serginho, e você concordou, Everton, que, inclusive, vocês se concentram tanto no jogo, na partida, que até substituições não se deram conta. Aconteceu com isso também contigo? Ah, muitas vezes. Muitas. Isso é uma situação interessante, porque o Serginho colocou, eu vou enfatizar. Eu muitas vezes nos jogos, depois dos jogos, chegava em casa e minha esposa dizia: ah, tu viu quanta gente, que a gritaria que fizeram? Eu não ouvi nada. Mas que coisa interessante. E muitas vezes de acontecer de tu estar esperando: pá, será que o meu treinador não vai substituir? E ele já tinha feito as 3. Não é possível. E tu tá pensando: pá, nós precisamos botar alguém mais para segurar o jogo. Porque tu tá tão concentrado justamente o que o Serginho falou. Tá tão concentrado e para não errar, para a coisa acontecer como tem que ser, que escapam detalhes assim por concentração. Às vezes o cara diz: ah, tu tava onde? Tava voando? Não tava? Não, é o contrário. A concentração é tão grande. Eu não escutava nada. Eu entrava em campo e às vezes minha esposa me dizia: bah, o pessoal tava cantando, tava feliz. Não escutei nada. Não escutei canção, não escutei nada. A concentração é tão grande que parece que tu escuta uns murmúrios, mas isso não faz, não te interfere na tua concentração. É como se estivesse com os fones aqui nos ouvidos e que estivesse só passando o que é o jogo, Mas vocês ficam ligados e atentos ao que o treinador... Ah, isso sim, porque é do jogo, né? Aí é do jogo, fulano. Aí tu já sabe a voz do teu comando, né? E vocês escutam em campo mesmo com aquela... Tem vezes que é difícil. Eu fui jogar uma vez em San Siro, no estádio do Milan. Contra o Milan? Contra o Milan. E a gente não conseguia escutar nada. E outra vez a gente foi jogar aqui. Esse sim foi um momento incrível mesmo. Nós fomos jogar em Glasgow contra o Celtic de Glasgow. E não se conseguia escutar nem daqui ali o companheiro. Tamanha a cantoria que todos os torcedores faziam no estádio. E aí sim é impossível, porque a gente não conseguia conversar. Saiu todo mundo de campo rouco, gritando um para o outro, e não tinha como... De tanto que aquele público incentivava o seu clube através de cantos. Eles passam o jogo inteiro cantando. Você falou um público italiano, e o outro de que país é? Celtic de Glasgow, da Escócia. Escócia? Escocês. Eles são tão mais fanáticos que nós. São fanáticos pelo futebol, fanáticos. O estádio está sempre cheio. O ano inteiro eles já compram o pacote no início da temporada, né? E é uma coisa interessante que o Celtic tem um detalhe com os seus torcedores. Enquanto a última cadeira do estádio, o estádio é todo com cadeiras, né? Enquanto a última cadeira não esteja cheia, ou seja, enquanto o último torcedor não tenha entrado no estádio, não começa o jogo. Impressionante. E o mais incrível, nunca pagaram uma multa por atraso. Impressionante. Bem, estamos chegando ao final do segundo bloco do programa Entre Linhas e retornamos. Vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos tratando sobre o tema racismo no futebol. Contamos com a presença de Everton Giovanella, vice-presidente do Clube Esportivo Lajadense, grande atleta de futebol que orgulha, né, a todos nós. E Serginho Almeida, ex-atleta, que também por 3 anos defendeu as cores do Lajadense e que também nos deixou uma marca muito querida para todos nós. Senhores, deixa eu contar um episódio. O Everton sabe que quando posso estou lá no Lajadense. Às vezes a gente não pode, mas gosto muito, muito querido do nosso clube. E inclusive depois dessa remodelação que vocês fizeram aí, hoje o Clube Lajadense está na primeira divisão do futebol gaúcho. E antes de iniciar o programa eu conversava com o Serginho para mim retomar os títulos que o Clube Lajadense conquistou recentemente, né, nos últimos tempos. E eu vou destacar aqui, vice-campeão da Copa RS em 2011, vice. Na verdade, nós beliscamos contra o Juventude. E o Serginho me lembrava que naquela final foi a última do Estádio do Florestal. Eu estava presente e o Serginho, é importante até que o nosso público saiba ou relembre, quem não estava lá saiba e quem estava lá relembre, que ele foi homenageado pelo Juventude. Você recebeu aquele dia uma placa, Serginho? Foi uma placa pelos trabalhos prestados ao interior, né? O Rio Grande do Sul, futebol. Foi o meu último jogo também, minha última participação ou homenagem como atleta, né? Profissional. Como profissional. No caso, quem te homenageou? Foi o Juventude e também o Lajadense. Que coisa linda, veja que reconhecimento. Houve essa homenagem lá naquele dia. E até o Juventude naquele dia fez uma homenagem, despedida para o estádio, acho que foi isso, né? Uhum. Uma homenagem maior, eles nos sacanearam depois, né? Mas enfim, nós tínhamos uma bela equipe superior, o Serginho lembrava isso, mas coisas do futebol, né? Coisas do futebol. Coisas do futebol. Vice-campeão gaúcho da Copa RS em 2011, vice-campeão gaúcho em 2013. Isso não é pouca coisa, vice-campeão gaúcho. Campeão da Copa Fernandão agora, recentemente. E agora, no atual disputa do campeonato, é líder da Copa Sul Fronteira. Eu quero lembrar já que o tema é racismo no futebol, eu quero lembrar de um fato, de um jogo que antes eu conversava com vocês no intervalo para tentar lembrar que jogo foi, eu não me recordo, que ocorreu com o atleta Kleberson. Eu estava presente e o Kleberson, naquele jogo específico, aqui na Arena Alve Azul, não me lembro se era pelo Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho. Você só não lembro se era contra o Aimoré ou contra o Brasil. Né? Mas eu não tenho certeza. Acho que foi contra o Aimoré. Que nós estávamos com um time superior, estávamos muito bem, o jogo estava bom, levamos um gol lá daqueles que ocorrem no futebol, e eu me lembro que o Kleberson era o melhor em campo. Certo. Era a minha visão e também... A minha também. A tua também? Então, sim, me ajudou aqui. Eu lembro. Ok? E eu estava próximo de um torcedor, que eu não sei quem é, um torcedor lá, que o Kleberson, naquele lado que a gente estava, ponta esquerda do ataque do Lajadense, não conseguiu chegar numa bola e um torcedor lá começou a xingar ele. Xingou muito. Disse coisas que não se deve dizer ao atleta. E a reação da torcida, por isso que eu quero citar esse fato, por 2 coisas. Uma, a reação da torcida e a reação do atleta. Primeiro da torcida. Esse rapaz, esse senhor lá, o rapaz, enfim, que xingou o atleta, a torcida em torno ficou muito indignada com o torcedor, a tal ponto que ele teve que se retirar do estádio. Isso é positivo. Muito positivo. Porque a própria torcida policiou a atitude de um torcedor injusta para com um atleta do seu time. Muito interessante isso. Eu fui testemunha. Segundo ponto, eu notei que o atleta Kleberson, ele ouviu o que o atleta disse, a partir daí ele se perdeu em campo, ou seja, aquilo influenciou na sua... Perdeu o foco, né? Perdeu o foco, inclusive pediu para ser substituído. E aí vai a minha pergunta para vocês dois, atletas profissionais. Vocês me disseram antes que sempre entravam focados, a tal ponto que até substituições não se davam conta que ocorriam em campo. Essa atitude do Kleberson nunca ocorreu com vocês de se indignar com uma situação dessa?
Pode ocorrer com o atleta de se indignar com a torcida, dar ouvidos à torcida? Por que será que ocorreu isso com o Cleberson? O que vocês podem dizer como colegas, ex-colegas e atletas profissionais? Ou seja, os atletas se importam com o que a torcida faz, diz? Olha, eu acho que vai muito de cada um, né? Eu sinceramente, nunca me aconteceu, não escutava mesmo que o pessoal tava falando. Mas a gente sabe que existem muitos atletas que acabam interferindo, né, no que é o trabalho deles, né? E aí, existem muitos que escutam, por exemplo, uma vaia maior, que isso todos escutam, com certeza. Mas existem uns que ficam prestando atenção até nos pequenos detalhes. Caso que aconteceu com o Cleberson, ali nós tínhamos um jogo onde o estádio não estava cheio, também o murmúrio é outro, né? Se ouve melhor o que se fala, e o Cleberson acabou escutando e teve aquela reação, né? Se indignou. Eu me lembro da situação. Até ele começou a discutir deixou o jogo, começou a discutir com o cidadão, né? Que depois realmente o cidadão desapareceu. Eu estava cuidando da situação e o Cleberson acabou se abstendo do jogo, né? Nós perdemos ali um atleta por alguns minutos. E acabou até pedindo substituição, realmente pediu a substituição, ninguém entendia. Aí vai a coisa, né? Aí acaba o treinador pagando também, por que tirou o cara, né? E na verdade o atleta perdeu o foco, pediu para sair. Então são situações que eu acho, né? Eu como ex-atleta, e se posso dar um conselho aos atletas, abstenham-se disso. O Serginho falou tudo antes. A pessoa vai ali, ela vai extravasar toda a semana que ela teve. É um divã mesmo, é um lugar para que o pessoal vai, alguns vão ali para relaxar, outros vão ali para realmente botar para fora tudo que eles não puderam falar para o patrão ou para quem quer que seja, né? Então, a gente, como atleta, eu sempre pensei assim, nós temos que ter a consciência de que as pessoas vão ali, pagam e querem ver um espetáculo. Quando elas não veem um espetáculo bom, elas reclamam. E algumas se passam na reclamação. E a gente, como atleta, hoje tem que ter a capacidade de absorção disso. Porque senão vai se incomodar a vida toda e não vai conseguir desempenhar. Não pode estar pensando que se me xingaram, não me xingaram, se me aplaudiram, não me aplaudiram. Porque então, se for assim, quando te aplaudirem, tu vai fazer o quê? Vai parar para agradecer todo mundo? Não dá. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem digerida pelo atleta. Ele tem que digerir isso com a maior do profissionalismo. Acho que tem que ser assim. Vocês dois participaram de escolinha de futebol antes de ser atleta profissional? Não, eu não. Não, você não, Serginho, e você? Eu participei em alguma escolinha na do Tiricaça. Depois participei... Depois já fui jogava em tudo que é lado, mas depois acabei indo pro Lajadense já. Pois bem, essa pergunta antecedeu uma segunda. Vocês foram preparados na escolinha para enfrentar esse tipo de atitude que eu falei? De uma eventual agressão da torcida, mesmo a torcida do próprio time, da torcida adversária? As escolinhas preparam os futuros atletas para essa situação? Serginho, você disse que está atuando antes, inclusive nas categorias inferiores, é isso? Isso. Vocês preparam os atletas, os futuros atletas? Hoje sim, por quê? Porque nós sabemos que eles vão encontrar isso. Vão encontrar. Hoje é muito mais do que uma vez. No passado não tinha tanta repercussão tal coisa. Hoje se tem bastante. Até porque todo mundo quer aparecer em cima de um ato. Até quem está fora, não tem nada a ver com futebol, acontece um ato de racismo, tenta entrar porque ele quer que o rosto dele apareça em alguma coisa. Ou influencia quem foi o foco ou quem xingou. Resumindo, aí você tem que trabalhar essas crianças, por quê? Porque ele tem que ser um atleta em excelência, né? E perder o foco, como o Elvis acabou de falar aqui, vai fazer com que nós percamos o atleta, percamos algo importante para nós conseguirmos a vitória. E a criança, na verdade, ela acaba sendo pior, porque alguns pais... Eu vejo meus filhos jogando nas escolinhas, né? E eu vejo alguns pais empolgados até num jogo de criança de 9 anos, 12 anos, 11 anos.
né? Meus filhos também, por ter pele mais escura, eu cansei, eu ouvi. Os pais, marca o negãozinho, marca o não sei o quê. É claro, do gesto carinhoso. Então você tem que explicar pro teu filho, é carinhoso. Isso não é racismo. É a forma dele tratar a você. Né? Os meus amigos não chamam de negão. Meu filho é chamado de negão pelos amigos dele. Isso é carinhoso, é o tom. É o tom que revela a natureza do homem. É o tom. Então você tem que também ensinar a criança a quê? A televisão e a mídia, ele faz muito conceito do que é e do que não é. E a criança, ele é muito movido ao que ele vê. Né? Então, se no futebol chamou de negrão e passou na televisão que é racismo, quando chamar uma criança no local onde ele vai trabalhar ali, vai jogar, ele pode vincular aquilo que se foi no futebol e falar, foi racismo. Não foi. Então tem que ensinar ele também a saber o tom que está sendo dirigido a ele, porque senão vai dar problema. Então é interessante que aparece na televisão, cria um problema para nós também. Para nós que somos aí os conselheiros das crianças, porque você tem que saber o meio termo. E outra, você não tem partido quando é professor. Você não tem partido quando você é instrutor. Você tem que ensinar o que é e o que não é. É por isso que eu quero abrir um parênteses aqui. Tu falaste aqui sobre escolinha. Você ensina na escolinha. Eu nunca fui para a escolinha, mas na minha casa me ensinaram. Os meus pais me ensinaram. Os meus pais me colocaram como é o mundo lá fora. Esse é o problema maior. Né? Hoje em dia as pessoas levam as crianças para a escolinha porque não querem ficar com as crianças em casa. Isso aí tem que ensinar eles em casa. O filho do Everton, que também tem uma intimidade conosco, uma criança educada no extremo. É maravilhoso conversar com ele. Por quê? Porque os pais são iguais. Uma boa formação. Serginho, eu já fui avisado que eu tenho que chamar o intervalo, ok? No próximo bloco nós vamos falar sobre alguns casos de racismo no futebol, de repercussão no Brasil e no exterior. Entre Linhas retorna em seguida. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o quarto e último bloco do programa de hoje. Tratamos sobre o tema racismo no futebol e contamos com a presença de Everton Giovanella, ex-atleta e hoje vice-presidente do Clube Esportivo Lajadense, bem como com Serginho, também ex-atleta, inclusive aqui no Lajadense por 3 anos. No final do bloco anterior eu disse que ia citar alguns casos de racismo no futebol com repercussão na imprensa nacional e mundial. Até eu vou me dirigir aqui para os convidados, talvez vocês se lembrem desses casos. O primeiro caso foi com o árbitro Márcio Chagas, em Bento Gonçalves, quando torcedores atacaram o carro dele e deixaram bananas no retrovisor. Neste caso, o clube foi punido, mas os agressores não. O segundo caso que dá para citar aqui foi com o zagueiro Paulão, do Internacional, que ouviu insultos racistas de um torcedor gremista na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Neste caso envolvendo o Paulão, o Grêmio foi multado em 80 mil. Os agressores não foram identificados e nenhum foi punido. Um terceiro caso que dá para citar aconteceu também, aqui no caso do futebol brasileiro, com o santista Arouca, quando ele dava uma entrevista para os jornalistas na saída de um campo de um jogo em Mogi Mirim. No caso do Arouca, o Santos foi punido com uma multa de 50 mil e o estádio do Mogi Mirim foi interditado. Veja que interessante. Interditou o estádio. O Santos, desculpa, eu falei uma bobagem aqui, deixa eu... Mogi. O time adversário foi com uma multa de 50 mil. Obviamente, o Arouca perdão, já corrigimos aqui para não ficar. Tem alguns casos, obviamente que eu não vou citar todos, eu andei pesquisando na internet, no site do Globo, globo.com, sobre racismo no futebol mundial e os 10 casos de maior repercussão. Houve um deles que é citado foi o do próprio Arouca, que teve uma repercussão mundial, o do Boateng. O do Boateng foi no amistoso do Milan, que jogava com o pequeno Pro Pátria, da 3ª divisão italiana, e a torcida rival começou a entoar cantos racistas contra o meia Kevin Pryce Boateng.
Chegou a jogar contra o Boateng? Não. Tá. E o revoltado jogador alemão de origem ganesa chutou a bola em direção aos torcedores, tirou a camisa e voltou para o vestiário, recusando-se a continuar jogando. Eu estou citando esse caso porque aqui houve uma situação interessante, que os demais jogadores do Milan foram solidários ao colega e também abandonaram a partida. E a partida foi paralisada. Eu achei interessante citar o caso do Boateng. Houve também o caso do Daniel Alves, né? No clássico Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu. O lateral brasileiro viu, nos minutos finais do jogo, sons de imitação de macacos vindo da arquibancada, né? Esse foi um fato de repercussão. Tu jogou no Santiago Bernabéu? Várias partidas? Joguei. Oh, coisa linda, hein? Aquele estádio deve ser um... Impõe. Estádio imponente. Você jogou pelo Celta lá na primeira divisão. Tiveram algum sucesso? Ou... Ganhamos. Do Real Madrid? Ganhamos 1-2. Não brinca? E uma empatamos, 1-1. Mas, jogou com... Joguei. Te chamavam de Giovanella lá, né? Eu assisti várias partidas do Celta. Por tua causa, obviamente, tá muito por tua causa. Ganhamos 3 vezes no Bernabéu. Não, nós ganhamos 2 vezes e empatamos uma. Uma eu não participei porque foi o falecimento do meu pai e tive que vir para cá. Mas ganhamos, agora me lembrei, justamente pelo falecimento do meu pai, me lembrei que eu acabei assistindo na televisão e foi incrível porque fizeram uma homenagem lá, fizeram um minuto de silêncio em memória ao meu pai. Que interessante. Tu vê como é importante a gente saber disso. Que houve uma homenagem a um lajadense lá no Santiago Bernabéu, para o nosso público, obviamente que sabe, que é o estádio do Real Madrid, né? Fizeram... O Celta pediu, né? E atenderam. E atenderam. Puxa, que interessante. Outra situação foi com o Balotelli, que teve uma repercussão que durante a Euro 2012, em jogo da Croácia contra a Itália, em Poznan, o alvo foi o atacante italiano de origem ganesa. Veja que interessante, também de origem ganesa. Ele tem cidadania, ele é naturalizado italiano. Uma banana foi arremessada para o campo por torcedores croatas, né? Aqui não fala sobre a punição do que houve com o time, pelo menos eu não vi nada. Então, veja com o Balotelli, que agora foi para a Inglaterra, né? Não? Ele voltou... Ele foi contratado bem, alguma coisa? Ele está no Liverpool. Bem, depois o Márcio Chagas, o caso do Tinga no Peru, Yaya Touré com o Manchester contra o CSKA Moscou, né? O Selassie é o defensor tcheco, Theodor Gerbert Selassie, foi o primeiro negro a atuar pela seleção da República Tcheca, né? E ele também e o Samuel Eto'o, naquele caso o atacante camarões foi vítima de racismo em diversos campos nos países em que jogou. Quando defendeu o Barcelona, Eto'o ouviu cantos racistas da torcida do Zaragoza, Getafe e Racing Santander em partidas do Campeonato Espanhol. No Campeonato Espanhol ocorreu muito... Eu acho que mais é o que o Serginho falou antes, é mais a questão do... Eu concordo com o Serginho, racismo é uma coisa pesada, como a gente dizia, né? Acho que é mais aquela situação de preconceito mesmo, né? Então, depende da interpretação de quem está recebendo a ofensa, né? Então, é muito complicado essa questão do racismo, né? Mas, sim, tiveram bastante casos. Há pouco tempo atrás, aí o Daniel Alves também, contra o Vila Real, jogaram uma banana e ele pegou a banana e comeu, não sei se vocês lembram. Nós lembramos. Então, quer dizer, são situações que dependem do estado de espírito de cada um. O Serginho toma essa situação de uma forma, outra pessoa de cor toma de outra forma, né? O Aranha tomou de uma forma, talvez o Aranha estivesse ganhando o jogo, tomaria de outra forma, talvez estivesse perdendo, não tivesse feito nada. Então, quer dizer, é muito, muito complexo. Mas eu tomo mais isso como situações de preconceito, mais do que de racismo. Mas sim que na Espanha o pessoal costuma se passar um pouco nesse sentido aí. Uma vez, nem foi questão de cor, mas uma vez jogaram o Figo, né, o português, jogava no Barcelona, foi para o Real Madrid e lá no campo do Barcelona jogaram uma cabeça de porco. Uma cabeça inteira de porco, quando ele foi bater um escanteio.
jogaram a cabeça de porco Qual é o nele. significado? Por que a cabeça de porco? É cerdo, né? O porco lá é cerdo. O porco, em espanhol, é cerdo. Queriam chamar ele de cerdo, de sem vergonha, porque tinha trocado de clube, porque saiu do Barcelona e foi para o Real Madrid, jogaram a cabeça de porco. Então, quer dizer, o clube foi punido, não, acho que até perdeu o mando de campo um jogo e tal, tomou uma multa severa, mas quer dizer, é um preconceito, é uma atitude de uma torcida que perdeu um ídolo e que foi jogar no maior rival. Então, são situações que acontecem e que cada um absorve ela de uma forma. Você, como atleta brasileiro jogando no exterior, jogando na Espanha, sofreu algum tipo de preconceito ou alguma manifestação ofensiva? Sim. Sempre tu escuta aquela, brasileiro, né? É típico, né? Brasileiro disso, brasileiro daquilo. O que vai fazer aqui? Roubar o nosso dinheiro. Mas, para mim, é uma coisa normal, é uma coisa é como eu disse antes, né? O atleta ele tem que estar preparado para esse tipo de situação. Principalmente o atleta que é estrangeiro, que já é visto como um cara que vem aqui, tira o lugar de um jogador do nosso país. Então, tudo tem isso. Só que nós temos que nos lembrar que aqui também nós temos estrangeiros, né? Então, tem que haver o respeito, tem que haver eu acho que o mundo está hoje globalizado de uma tal forma que não existe mais essa coisa de estrangeiro, que eu vou... Porque todo mundo vai para um lado e vai para outro, e existem brasileiros em todos os lados. E se nós formos pegar o Brasil, existem todas as nacionalidades do mundo. Vai em São Paulo, existem bairros japoneses lá, bairros árabes, bairros portugueses, que só vivem portugueses, só vivem japoneses. Italianos, enfim, tudo. Então está tão globalizado hoje que não dá mais para a gente ficar se pegando nisso. Nós estamos falando em preconceito, Você citou... Preconceito racial, né? Preconceito e discriminação. A gente fez um programa aqui sobre preconceito e discriminação. E o maior preconceito que existe no Brasil e discriminação, em primeiro lugar, está o preconceito social dos ricos contra os pobres. Interessante. Isso aí. Quando pesquisei sobre o tema, eu achei que era racismo, mas não é. É o preconceito social. Veja que interessante. Existe também a questão da homofobia, preconceito relacionado ao sexo. Né? A cor, a pessoa, a beleza física, a aparência, né? Então, existem inúmeros preconceitos, né? Que não é só do nosso país. É da humanidade. A humanidade tem seus preconceitos. Mas fica aqui do programa de hoje, da nossa conversa, essa certeza que os clubes certamente vão se preparar... Com certeza. ...para enfrentar esse tema, inclusive para se precaver de uma eventual punição, né? Eu imagino que você, Serginho, como hoje está se dedicando a tua carreira de treinador, agora nas categorias inferiores, também certamente alertará aos jovens que desejam seguir a carreira do futebol, assim como você faz em casa com seus filhos, certamente você vai fazer com seus filhos, entre aspas, que você vai cuidar lá, os futuros jogadores de futebol. Acho que é um papel de você como dirigente, você como futuro treinador, já educar as crianças que elas podem enfrentar determinadas situações e se preparar para, né, enfrentar situações no futuro. Bem, estamos chegando ao final do programa. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado pela presença. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Apenas alertando ainda que você pode rever esse programa no youtube.com.br/TV Univates. Muito obrigado pela tua atenção.